Sr. Presidente, começo por cumprimentar a doutora Teodora Cardoso e os restantes membros do Conselho das Finanças Públicas. O Conselho de Finanças Públicas apresenta um extenso relatório de análise do Orçamento de Estado para 2014, com 78 páginas, mas gostaríamos de assinalar o facto de que, ao longo destas 78 páginas, o Conselho de Finanças Públicas em nenhum momento utiliza a palavra austeridade, como também não utiliza a palavra empobrecimento, pobreza, não falando das dificuldades que estas políticas acarretam para os trabalhadores, para os reformados, para os pensionistas, para as famílias e até para as pequenas, micro e médias empresas. Numa longa e extensa análise do Orçamento de Estado, não se fala daqueles problemas que são sentidos diariamente pelos portugueses em consequência destas políticas. E por isso, doutora Teodora Cardoso, a primeira pergunta que eu lhe queria colocar, que sai um bocadinho do âmbito daquilo que é apresentado no relatório, é pedir-lhe se podia fazer uma avaliação ou como avalia os sacrifícios que estão a ser impostos aos trabalhadores e aos reformados com esta política da Troika, como avalia o empobrecimento generalizado dos portugueses, como avalia a degradação das condições de vida dos trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas, das famílias em geral e como é que avalia o agravamento das desigualdades e injustiças sociais resultantes da aplicação do memorando da Troika. Esta é a minha primeira pergunta. Mas, apesar do distanciamento que este documento, em nossa opinião, tem relativamente à realidade concreta do dia-a-dia dos portugueses, há aspectos neste documento que vale a pena destacar. Em primeiro lugar, eu começaria por destacar o facto de o Conselho das Finanças Públicas reconhecer que as previsões do Governo, neste e noutros orçamentos de Estado, são otimistas. Enviesamento otimista das previsões, é assim que o Conselho das Finanças Públicas se refere a esta atitude do Governo. Dizer-lhe também, aos membros do Conselho das Finanças Públicas, nós já havíamos denunciado, por exemplo, na discussão do Orçamento de Estado, que as previsões do Governo eram otimistas e é com satisfação que vemos agora o Conselho das Finanças Públicas a concordar com aquilo que tinha sido a nossa posição. Mas mais importante que o reconhecimento que o Governo apresenta previsões otimistas é a explicação que o Conselho das Finanças Públicas dá para este facto. Eu gostaria de citar um trecho do relatório em que o Conselho de Finanças Públicas explica porque é que o Governo não utiliza previsões otimistas e não deve utilizar previsões mais realistas, mas se refugia nas previsões otimistas. E vou citar. O cenário, no caso das previsões mais realistas, pode mostrar-se demasiado desolador e reduzir a confiança na capacidade do país para levar a cabo o ajustamento proposto, podendo mesmo gerar rupturas sociais ou políticas que levem à interrupção do programa. Fim de citação. Ou seja, basicamente, o Conselho de Finanças Públicas explica porque é que o Governo sistematicamente utiliza previsões otimistas, é para esconder aos portugueses a desoladora realidade e para evitar as tais rupturas sociais ou políticas que levariam à interrupção do programa. Ou seja, reconhece que o Governo, para levar a cabo este programa e para continuar a sua aplicação, tem que enganar, tem que mentir aos portugueses, traçando-lhes cenários otimistas e escondendo a dura realidade. E agradecemos uma explicação tão clara para esta atitude do Governo. O segundo aspecto que eu queria analisar aqui, relativamente ao parecer do Conselho das Finanças Públicas, tem a ver com o reconhecimento que o Conselho faz que a política da Troika, a política de empobrecimento dos portugueses, é para continuar para além da Troika, para além de junho de 2014. Diz o Conselho das Finanças Públicas, página 15 da introdução, mesmo que se venha a concretizar um nível elevado de crescimento económico, e não se irá concretizar, como o próprio Conselho reconhece, mas mesmo que se venha a concretizar um nível elevado de crescimento económico, continuarão a ser necessários progressos substanciais em matéria de conciliação orçamental. Ou seja, traduzindo por miúdos, permitam-me utilizar esta expressão, o que se está a dizer aqui é que mesmo que o crescimento viesse a ser grande, que não vai acontecer, seriam precisas mais medidas substanciais de austeridade. E o Conselho de Finanças Públicas indica mesmo que serão necessárias ao longo de um período considerável, mas não quantifica esse período e a minha questão que lhe colocava é quanto tempo é que o Conselho de Finanças Públicas, da análise fez, entende que o Governo deveria continuar a impor estas medidas de austeridade aos portugueses, medidas de austeridade que levam ao empobrecimento e ao afundamento da economia. Uma terceira questão é que tem a ver com o facto de o Conselho de Finanças Públicas expressar dúvidas em diversos pontos deste documento que o Governo tenha avaliado adequadamente o impacto das medidas de austeridade no consumo privado. Chama-lhe medidas de conciliação orçamental.
O Conselho de Finanças Públicas tem dúvidas que as restrições, e vou citar, orçamentais do Orçamento de Estado estejam integradas nas expectativas dos consumidores. Portanto, é algo que nós também já tínhamos denunciado, que o Governo não teve de forma adequada em conta o impacto que as medidas de austeridade, brutais medidas de austeridade, terão na procura no consumo privado. O Conselho de Finanças Públicas também reconhece isto, mas depois não avança com nenhuma avaliação alternativa ao Governo. E o que eu lhe queria perguntar é se o Conselho de Finanças Públicas avaliou então corretamente, adequadamente este impacto, algo que o Governo, na opinião do Conselho, não fez, e se o fez, se podia revelar os resultados dessa avaliação e dizer-nos, por exemplo, que impacto é que uma avaliação correta, adequada destas medidas de austeridade terá, por exemplo, na previsão que o Governo fez de crescimento económico de 0,8%. Por fim, e para terminar esta primeira ronda de perguntas, voltarei depois numa segunda ronda a colocar outras questões, parece-me que o Conselho de Finanças Públicas, ao longo do documento, mas com particular incidência nas páginas 30 e seguintes, se refere aos cortes salariais, às reduções remuneratórias, como medidas permanentes. Fica a sensação da leitura que, para o Conselho de Finanças Públicas, os cortes salariais, os cortes nas pensões, são medidas permanentes. Ora, o Governo tem repetido até à exaustão que as medidas são temporárias. Eu gostava que nos pudesse clarificar qual é a percepção que o Conselho das Finanças Públicas tem sobre esta questão. Os cortes salariais, os cortes nas pensões, são medidas permanentes ou temporárias? São para durar este ano e no próximo ano ou são para acabar? Era esta pergunta que lhe fazia para finalizar esta primeira ronda de questões. Muito obrigado. Sr. Presidente, o Governo prevê, e é uma previsão otimista, como sabemos, para 2014 um saldo primário positivo de 0,3%. O Conselho de Finanças Públicas indica neste relatório que, se descontarmos o efeito das medidas temporárias, o saldo primário poderá ser de 0,1%. E acrescenta: a concretizar-se este resultado, e há aqui uma dúvida implícita, a concretizar-se este resultado, espera-se que dê início a um período de excedentes primários indispensável para assegurar a sustentabilidade da dívida pública. Faz aqui uma ligação entre um excedente primário e a sustentabilidade da dívida pública. Mas, doutora Teodora Cardoso, o Conselho das Finanças Públicas fica por aqui. Não quantifica nem aprofunda esta questão. Portanto, a questão que eu lhe gostava de colocar de forma muito direta, e pedia depois também uma resposta muito direta, é se um excedente um saldo primário de mais 0,3% é suficiente para garantir a sustentabilidade da dívida pública. E confrontava este valor com um estudo publicado há pouco tempo no Fiscal Monitor, em que apontava para que a dívida pública portuguesa reduzisse até cerca de 70% do PIB num horizonte temporal de 20 anos, seria necessário que o saldo primário fosse positivo e de 4,5%. Não 0,3%, mas 4,5%. Há aqui uma diferença de 4,2% do PIB, ou seja, cerca de, em números redondos, 7 mil milhões de euros de diferença. E, portanto, eu gostava que falasse sobre esta questão e se considera que 0,3% de saldo primário no próximo ano, se isto se vier a concretizar e mantido nos anos seguintes até 2030, se isto garantia a redução da dívida pública, e se não garante, que valor é que seria necessário, se concorda com aquele valor que foi apontado pelo FMI de 4,5%, um valor que é muitíssimo superior àquele que o Governo, nas suas previsões otimistas, prevê para o ano. Mas ainda sobre a questão da dívida, o Conselho das Finanças Públicas afirma no seu relatório que o efeito dos juros tem contribuído substancialmente para o incremento do rastro da dívida. Ou seja, traduzindo em linguagem mais comum, a dívida alimenta-se a si própria. Acrescenta ainda que a dívida tem crescido ao longo da execução do programa da Troika, situação, e agora vou citar, que permanecerá mesmo num cenário de equilíbrio orçamental primário se o montante dos juros não for compensado pelo crescimento económico. Ou seja, o que afirmo é que a dívida só diminuirá se verificarem duas coisas: um saldo primário positivo, significativo, e um crescimento económico também significativo. Ora, esta política da Troika não assegurou nem uma coisa nem outra. Em vez de crescimento económico, houve recessão durante os últimos anos e as estimativas otimistas, muito otimistas do Governo, apontam para um crescimento económico que, se registrar, será anémico.
0,8%, perfeitamente incapaz de compensar o valor dos juros, e depois o saldo primário, se registar a previsão optimista do Governo, será 0,3%, muito abaixo daquilo que seria necessário. E, portanto, neste quadro, como é que se pode falar, doutora Teodora Cardoso, de sustentabilidade da dívida pública? Como é que se pode falar do pagamento da dívida pública, na sua diminuição nos próximos 20 anos para 60% do PIB? Não deveríamos estar neste momento a falar, doutora Teodora Cardoso, na renegociação da dívida como algo absolutamente necessário, porque a dívida com esta política não é sustentável, não pode ser paga, porque não assegura esta política nem crescimento económico, nem um saldo primário positivo. E se assegurar, são perfeitamente anémicos, incapazes de fazer reduzir a dívida. E era esta questão que eu lhe colocava e pedia uma resposta também muito direta a esta questão. Por fim, Sr. Presidente, são 30 segundos, nem 20 segundos para colocar esta questão. O Conselho de Finanças Públicas reconhece e diz taxativamente no seu relatório que o desemprego permanecerá em níveis historicamente elevados, aumentando em 2014. E a questão que eu lhe queria perguntar é se o Conselho de Finanças Públicas, qualquer que seja o cenário, mais otimista, menos otimista, admite que o desemprego possa vir a diminuir em 2014 ou que, pelo contrário, qualquer que seja o cenário, o desemprego vai se agravar no próximo ano. Muito obrigado, Sr.